Olá pessoal, alguns meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre múltiplas personalidades. Um vídeo que surgiu a pedido de muitas pessoas querendo entender como era que a análise do comportamento percebia as múltiplas personalidades. Eu não sei se é de conhecimento da maior parte de vocês, mas para a análise do comportamento não existe essa coisa de personalidade fixa. A gente entende que as pessoas formam repertórios de respostas. Então, se uma pessoa não tem habilidade para dar uma resposta efetiva em uma situação difícil, em uma situação em que ela não encontra, digamos assim, um respaldo efetivo, um retorno do ambiente, então é muito natural que essa pessoa recorra a algum comportamento de fuga ou esquiva. Isso não é apenas os seres humanos que fazem. Sempre diante de momentos de dificuldade em que você não tem uma resposta pronta, o organismo naturalmente vai ativar respostas de medo, respostas de fuga e de esquiva. Não havendo essa possibilidade de fugir, de esquivar diante de uma situação de desconforto por não ter uma resposta, a gente vai ter aí o problema do surgimento de outros processos que podem inclusive configurar como patologias. A questão fundamental é que a resposta no vídeo de múltiplas personalidades se centra especificamente nesta ideia, ou seja, se é que eu posso chamar de ideia, porque é fruto de observação. Sempre que uma pessoa não tem a resposta adequada, ela pode recorrer a elementos fantasiosos, elementos que são imaginativos, elementos que podem, na verdade, não corresponder à realidade, mas como uma tentativa de fugir, de se esquivar da situação. Apresentando essa resposta, algumas pessoas que são portadoras do transtorno foram até lá os comentários durante esse vídeo e começaram a fazer críticas. Eu vou ler agora aqui uma dessas críticas para vocês ficarem cientes. Vamos lá. Eu vou evitar estar identificando as pessoas, mas uma das respostas que foram colocadas lá foi da seguinte maneira: com todo respeito, mas fantasia é você. Sou portadora de transtorno dissociativo de identidade e te asseguro que nada ocorre como você disse. O caso vai bem além do que simples estímulos externos. Somos várias pessoas distintas em pensamentos, comportamentos, gostos, desejos, frustrações, medos e idades. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma observação. Veja o que esta pessoa está dizendo. Ela está dizendo que ela é, na verdade, somos várias pessoas distintas, defendendo que ela não é uma unidade, ela não é uma única pessoa, mas ela é várias pessoas. Deveriam ir mais a fundo, continua ela, nos seus estudos e pesquisas, a começar por quem porta o transtorno, e parar de ficar falando do que não sabem ou pensam que sabem. Infelizmente, a ignorância sobre o assunto ainda é tão grande que a maioria dos psicólogos e psiquiatras nem sabem sobre esta doença grave e seríssima. Bom, a resposta com tons agressivos e basicamente chamando os estudiosos, os especialistas do assunto de ignorantes porque não escutam os doentes. Olha só, é como se basicamente o doente fosse mais especialista no assunto do que o sujeito que está estudando tecnicamente para resolver o problema. Este é um ponto comum, principalmente a partir dos movimentos sociais, das ideologias de esquerda, em que uma pessoa estuda uma determinada causa na sua relação de variáveis, ou seja, causa e efeito, e as pessoas invalidam isso dizendo assim, não, só quem sabe é quem está na pele, quem vivencia o processo. Isso não faz nenhum sentido, mas é um discurso que ganha validade ainda hoje. Eu apresentei uma resposta para essa situação. Acompanhe aí na tela a resposta. Sempre houve dificuldade em assumir o que se faz para alguns perfis. Criaram o demônio e outras coisas para culpar. Difícil mesmo é perceber que o próprio sujeito está delirando. Bom, logo após esta resposta, dizer que o sujeito é quem está delirando, aí veio uma nova tréplica, né, da resposta dela. Então, vamos lá ver mais uma vez a resposta que ela dá na tela. Acompanha a gente aí. Professor Tamuia, professor, ainda há muita coisa que nós, na humildade da nossa humanidade, precisamos descobrir vias de fato.
Quem dera eu estivesse delirando, sonhando ou fantasiando, com certeza tudo seria mais fácil, mas, infelizmente, tenho visto minha vida escorrer pelo ralo e não tenho nenhum controle sobre isso. Sou pedagoga, professora de inglês há quase 20 anos. Tenho conhecimento de mais de 6 idiomas, jornalista, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, especialista na Lei Maria da Penha, em Relações Internacionais e outras. Curso de Direito em andamento, mas nenhum dos meus conhecimentos acadêmicos tem me ajudado a desvendar este mistério. Deixo nas mãos de quem o possa fazer, Deus. Bom, eu jamais vou abrir a boca aqui para estar criticando Deus ou as pessoas que recorrem a Deus, mas jogar a responsabilidade de estudos, de esforço, de uma compreensão técnica ou da nossa vaidade para Deus, eu vejo como um pouco criminoso. Na verdade, Deus deve revestir as pessoas de humildade, de simplicidade, de uma busca incessante pelo conhecimento pautado na observação da realidade. Não recorrer a Deus para dizer assim, só Deus sabe e é um mistério para tentar calar os outros. Isto é um mote muito utilizado na Idade Média para tentar calar pessoas que pesquisavam e que tentavam validar a metodologia científica. Creio que isso não cabe mais hoje. Mas prossigamos, porque eu dei outra resposta que gostaria que vocês acompanhassem aí na tela. As pessoas que recorrem a uma armadilha como o delírio, ou vidas passadas, ou a ideia do demônio, ou personalidades múltiplas, não estão com um problema mais fácil como você interpretou a partir do que eu escrevi, dizendo que elas escolheram o caminho mais fácil. Gostaria de esclarecer que escolher o caminho mais fácil de não se responsabilizar pelos próprios atos não é o caminho mais fácil para resolver o problema. Não escrevo nada aqui para lhe ofender, como você vem entendendo desde a sua primeira resposta. Basta analisar a forma mal educada que você respondeu da primeira vez. De maneira alguma coloco que as pessoas que sofrem deste processo fazem isto de modo consciente. Por isto, mais do que natural, sua revolta e a tentativa de defender o transtorno, quase como se eu estivesse despindo você à força. Um corpo nu sempre se sente mais desprotegido que um corpo com armaduras. Por isso, você sentiu a necessidade de também descrever suas credenciais, falando suas formações. Falo tudo isso com respeito a você. Entenda apenas que uma pessoa pode se vestir da armadura que for. Se ainda assim ela não for treinada de um modo correto para as batalhas da vida, na hora da guerra, ela com muita facilidade irá recorrer à fantasia de incorporar um orixá de guerra, um Pokémon, um ancestral guerreiro ou uma nova versão de personalidade. Todavia, mesmo se utilizando de qualquer uma dessas estratégias para esconder seu medo de si mesmo, ainda assim será a mesma pessoa com seu corpo nu, escondida atrás de uma armadura de credenciais, com medo por não saber batalhar. Escrevo tudo isto com humildade e respeito para ajudar, assim como o canal também pretende ajudar. Todavia reconheço que as pessoas se ferem e ficam ofendidas, mas acredite, isto ocorre pela dor de ver que estão indo pelo caminho errado e saber que o correto é muito mais desconfortável. Eu acredito que a resposta escrita por si só fala. O objetivo do canal do professor Tamuia é combater, de certa maneira, posturas vitimistas, sejam elas ligadas a processos ideológicos, sejam elas posturas que se desenvolveram naturalmente num ambiente familiar adoecedor. A postura de vítima nunca é legal. É sempre bom que a gente, profissionais da psicologia, possamos desenvolver nas pessoas uma postura de enfrentamento, evidentemente desenvolvendo competências e habilidades para esse enfrentamento. Em uma ou outra situação, é necessário ensinar a esquiva e a fuga.
Mas não devemos ficar apenas na esquiva e na fuga. Devemos, evidentemente, também estimular as pessoas para o embate, para o enfrentamento. É desta maneira que as pessoas se tornam fortes, firmes e não ficam envergonhadas do que são, mesmo quando o que são seres capazes de fazerem também coisas erradas. Vamos lá, entendendo que somos que somos únicos e que vivemos em um momento único. Eu não preciso fugir do que sou para esconder as coisas que tenho vergonha. Eu fico muito melhor quando admito de fato o que faço e o que sou para a vida, para as pessoas, para a sociedade como um todo. Vamos lá.